Boa noite a todos que nos acompanham nesta transmissão ao vivo do Céu Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. E bom dia, boa tarde ou boa noite para todos aqueles que nos assistirão posteriormente. Conforme combinado, hoje nós vamos iniciar o estudo da grande síntese da obra de Pietro Baldi. Essa obra que foi tanto homenageada por tantas pessoas, por tantos cientistas, por tantos sábios e até mesmo homenageada por Emmanuel através da maravilhosa psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu vou passar aqui inicialmente no PowerPoint. Vamos passar aqui no PowerPoint. Aqui para lembrarmos, e hoje, conforme prometido, vamos iniciar o estudo da grande síntese. Aqui só para recordarmos, essa é uma imagem, uma vista aérea da Tenuta Santo Antônio, ou Chácara Santo Antônio, que era uma propriedade agrícola da família de Pietro Baldi, onde ele fez seu quarto e seu escritório aqui na Torre da Tenuta. Aqui uma foto de Pietro Baldi, nessa época que ele inicia a grande síntese, né? Agora nós vamos então ao Word, para que possamos começar o capítulo 1. Capítulo 1 de A Grande Síntese. Então aqui, ciência e razão. Esse capítulo, a sua voz faz uma observação entre ciência e razão. Faz uma observação a partir do conhecimento científico que estava disponível na época, mas mesmo assim essa revelação, já hoje com mais de 80 anos, é uma grande síntese, é um grande resumo que ainda está atualizado e será sempre atualizado, porque trata-se da lei de Deus, e a lei de Deus não sofre atualizações, porque a lei de Deus é perfeita, a lei de Deus é imutável. Bem, a sua voz, que ditou a obra para Pietro Baldi, inicia dizendo assim: em outro lugar e de outra forma, falei especialmente ao coração. Em outro lugar, nós vamos observar que foi nas grandes mensagens, na primeira mensagem, que foi uma mensagem espiritual, intitulada A Mensagem do Natal. Nessa mensagem do Natal, então, a sua voz fala para aqueles, especialmente ao coração, usando uma linguagem simples, adaptada aos humildes e aos justos que sabem chorar e crer. Então, foi feito nesse período aí, anteriormente, esse trabalho. E eu diria mais, que a sua voz, que nós sabemos quem é a sua voz, Pietro Baldi não gostava de falar quem era a sua voz, que ditava a obra, mas era Jesus de Nazaré. E há 2000 anos, Jesus de Nazaré passou essas informações que estão nos evangelhos segundo Mateus, evangelho segundo Marcos, evangelho segundo Lucas e evangelho segundo João. Então os 4 evangelistas anotaram. E lá também Jesus falou de forma muito de coração, de conforto, de consolo. Bem, isso já foi feito. Aqui na grande síntese e aqui na obra de Pietro Baldi, a sua voz diz: aqui falo a inteligência, a razão cética. Só isso. Aqui falo a ciência sem fé, a fim de convencer a ciência, superando-a
com suas próprias armas, superar a ciência com as suas próprias ferramentas, que é a razão, a lógica, o raciocínio, a inteligência. A palavra doce que atrai e arrasta, porque comove, já foi dita. Agora é um tratado com todo o rigor da ciência. Mas nós vamos acompanhar, e isso eu vou trazer de forma simples para todos nós. Aliás, a dificuldade às vezes que eu tenho é de caminhar nesse trilho com essa didática, com o que está no momento para a gente ser estudado, sem que eu fale das outras coisas que já está à frente na obra de Pietro Baldi. Ficaria até mais fácil para mim explicar, mas eu tenho que me limitar ao texto da grande síntese que está aqui. Eu não posso me antecipar, por exemplo, nas grandes revelações que está lá no 10º volume, Deus e o Universo. Então, indico-vos agora a mesma meta. A mesma meta é a evolução espiritual. A mesma meta é a evolução moral. A mesma meta é a felicidade. Então, a mesma meta por outro caminho, mas por outros caminhos, feitos de ousadias e potência de pensamento. Pois quem pede isso, os intelectuais, os cientistas, quem pede isso não saberia ver de outra forma, por faltar-lhe a fé ou incapacidade de orientação para compreender. Então agora, como Jesus não desampara ninguém, nenhum dos seus, vamos dizer assim, filhos, né? Embora nós sejamos irmãos de Jesus, Deus, nosso Pai amoroso, não desampara também, não deserda nenhum dos seus filhos. Então, agora ele vem falar para resgatar, para salvar aqueles outros que são os da ciência, os da intelectualidade. Então agora é um tratamento com esse foco, mas o mesmo objetivo, levar à felicidade. O pensamento humano avança. Cada século, cada povo segue um conceito de acordo com o desenvolvimento que obedece a leis a que está submetido. Ou seja, cada século desenvolve alguma coisa. Esse século, que em torno de que é o século 1010, 1020, 1030, e o anterior, tinha desenvolvido a ciência. Tá? Então, em qualquer campo do conhecimento humano, a nova ideia vem sempre do alto. É revelação, é intuição. Então essa ideia é intuída pelo gênio. Então muitos problemas que às vezes um cientista, uma pessoa tem, ele encontra a solução na intuição. Basta lembrar uma passagem na química que a estrutura de uma substância chamada benzeno não era conhecida. Então estavam se propondo muitas estruturas que desse certo com o resultado de análise, que era 6 carbonos e 6 hidrogênios. E um químico chamado Kekulé estava na frente da lareira e teve ali um momento em que ele fica meio sonolento, né, e desperta com uma imagem, com uma lembrança de uma serpente querendo morder a própria cauda. Ora, para quem estava procurando uma estrutura para essa substância, ele simplesmente começa a analisar, confrontar essa estrutura que é um círculo, e ali ele encontra a estrutura para essa substância que era desconhecida. A estrutura química era desconhecida, do benzeno. E Kekulé ainda diz: se quiseres se apossar da verdade, aprendas a sonhar, aprendas a se desprender daquele momento e encontrar a solução, não só na razão, né, mas também na intuição. Então é o que ele diz aqui. Depois
Em qualquer campo, a nova ideia vem sempre do alto e é intuída pelo gênio. Depois dessa ideia, depois dela, vos apoderais, a observais, a decompondes, a viveis, passando então à vossa vida e às leis. Então chega uma revelação, as pessoas vão compreendendo, vão analisando, depois faz parte da vida, do dia a dia, as pessoas incorporam isso na sua maneira de ser, na sua vivência, tá? Assim desce a ideia e, quando se fixa na matéria, já esgotou o seu ciclo, já cumpriu a sua função. Já aproveitastes da ideia todo o seu suco e a jogais fora para absorverdes em vossa alma individual da pessoa e a alma coletiva no sentido figurado, novo sopro divino. Ou seja, vem a revelação através do gênio, as pessoas se absorvem isso, se apoderam disso, usam isso e começam a vivenciar isso, essa ideia nova. Quando ela já deu tudo que tinha que dar, já virou um bagaço, já tirou todo o suco, todo o sumo, todo o suco, então aguardamos uma nova revelação, um novo sopro divino. É isso que ele está dizendo. Novo século, vosso século passou e desenvolveu uma ideia toda própria, que os séculos precedentes não viam, pois estavam atentos em receber e desenvolver outras ideias. Os séculos passados estavam desenvolvendo outras ideias. Nesse século é que foi desenvolvida a ciência. Vossa ideia, nesse século, foi a ciência, com que acreditastes descobrir o absoluto, embora essa ideia também seja uma ideia relativa que, esgotado seu ciclo, passa. Como nós dissemos, as ideias passam. E a sua voz diz: eu venho falar-vos exatamente porque essa ideia da ciência está passando. É isso. Vossa ciência lançou-se num beco escuro, sem saída, onde vossa mente não tem amanhã. Que vos deu o último século? Ciência que se aprofundou no último século e nesses 2 últimos séculos. Que vos deu o último século? Máquinas, como jamais o mundo as teve, mas que, no entanto, são apenas máquinas. E, em compensação, ressecou vossa alma, deixou aquele vazio, deixou aquele descrédito para as pessoas. Essa ciência passou como um furacão, destruidor de toda a fé, e vos impõe, com a máscara do ceticismo, um rosto sem alma. Uma ciência que deixou as pessoas mais descréditas, mais céticas. Isso que aconteceu. Sorris despreocupados. Às vezes as pessoas sorriem até mesmo disso que estamos falando. Sorris despreocupados, mas vosso espírito morre de tédio, e ouvem-se gritos dilacerantes. Até vossa própria ciência é uma espécie de desespero metódico, que a ciência tem uma metodologia de pesquisa. Então até a nossa ciência é uma espécie de desespero metódico, fatal, sem mais esperanças. Terá ela, a ciência, resolvido o problema da dor? Não, né? Que uso sabes fazer dos poderosos meios que lhe deram os segredos arrancados da natureza? Ou seja, que uso nós fazemos para o bem dos segredos que a ciência já arrancou da natureza, como, por exemplo, o uso da energia nuclear. É uma potência, é um poder muito grande. E, no entanto, fizemos mau uso, pegamos a energia nuclear para fazer bomba, e foi lançado em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, 2 poderosas bombas
atômicas destruidoras. Então, quer dizer, que uso que a gente sabe fazer desses meios poderosos que já foram tirados, arrancados, revelados da natureza? Que uso nós sabemos fazer? Não é bom. Pelo menos até agora não tem sido bom. Ainda agora a gente vê países se ameaçando com as bombas atômicas, com esse arsenal nuclear. Em vossas mãos, o saber e a força transformam-se sempre em meios de destruição. Ou seja, o saber que a gente adquire e essa força que a gente passa a ter, esse poder, não é usado para o bem. É usado na destruição, na autodestruição, porque hoje, se houver uma guerra, os países se autodestroem, porque as armas são muito potentes. Para que serve então o saber? Se ao invés do saber impulsionar-vos para o alto, tornando-vos melhores, para vos... isso não tem acontecido, o saber não tem nos tornado melhores. Na verdade, deixa eu tirar esse clique aqui, que são essas notificações que vão aparecendo. Então, tornando-vos melhores, né? Mas na verdade o que tem acontecido para vós se tornar instrumentos de perdição. Então veja, o conhecimento profundo e esse domínio das forças da natureza, o ser humano tem usado para destruição. Então, quer dizer, para que serve então o conhecimento? Para destruição e a perdição? Não riais, é para não rir. Ó céticos, que julgais ter resolvido tudo, porque sufocastes o grito de vossa alma que anseia por subir. Veja, com tanta ciência, com tanta máquina, com tanta tecnologia, muitas pessoas no tédio, muitas pessoas na depressão, muitas pessoas nesse grito, nesse vazio, porque a alma anseia, e é natural que a alma busque a evolução. Então, sufocaram o grito da alma que precisa e quer evoluir. A dor vos persegue e vos encontrará em qualquer lugar. Por quê? Porque nós semeamos, somos livres para semear. Quanto quisermos, aonde quisermos, na quantidade que desejarmos. Mas a colheita é obrigatória. Então as dores que colhemos hoje foram plantios inadequados que fizemos nesta encarnação ou em reencarnações anteriores. Nossas aflições são justas, porque Deus é justo. Sois crianças que julgais, sois crianças que julgais evitar o perigo, escondendo a cabeça e fechando os olhos. É como a criança que cobre a cabeça, fecha os olhos para resolver o problema do medo. Mas existe uma lei invisível para vós, todavia mais forte que a rocha. Essa lei é mais forte que a rocha, mais poderosa que o furacão, que caminha inexorável, movimentando tudo. Uma lei animando tudo. Essa lei é Deus. Isso não pode deixar de ser observado. Essa lei é Deus. Esta lei está dentro de vós. A lei está dentro de vós, Deus está dentro de vós. Vossa vida é uma exteriorização. Nossa vida é colocar no exterior, para fora, essa vida, essa lei de Deus. Vossa vida é uma exteriorização dela e derramará sobre vós alegria ou dor, de acordo com a justiça, como o merecerdes, ou de acordo com o que nós plantamos. Se hoje estamos colhendo dores, aflições, sofrimentos, é porque a semeadura não foi adequada. Se a gente deseja realmente ser feliz, que a semeadura, que o plantio de hoje
seja adequado para a colheita amanhã. Isso aí é inevitável, isso aí é a lei de causa e efeito. Lei de ação e reação também. Eis a síntese, eis o resumo, que vossa ciência, perdida nos infinitos pormenores da análise, jamais poderá reconstituir. Nossa ciência hoje, com vários segmentos, com várias frentes de pesquisa, é uma colcha de retalhos. E precisa que alguém costure esses retalhos na posição correta. É preciso fazer um resumo do conhecimento humano. É necessário fazer uma síntese desse conhecimento humano. E a grande síntese, a obra de Pietro Baldi, fez esse resumo, já há mais de 80 anos. Então ele está dizendo aqui que a nossa ciência não vai reconstituir a nossa síntese se ela não fizer uma observação através da intuição, de um resumo de uma visão maior. Eis a visão unitária, eis a concepção apocalíptica que venho trazer-vos. A sua voz vem trazer essa visão do conjunto, da síntese, do resumo científico para nós. Para que me possa fazer compreender, é necessário que fale de acordo com vossa mentalidade e me coloque no momento psicológico que vosso século está vivendo. Veja, a sua voz vem trazer uma revelação profunda, né? Mas ela precisa se colocar nessa maneira como a mentalidade humana está. Como, e a partir daí sim, desenvolver e levar à frente. É indispensável que eu parta justamente dos postulados da vossa ciência. Então, partindo do que tinha de conhecimento, a sua voz faz um estudo, uma revelação profunda e é então produzido esse grande resumo, essa grande síntese, para dar-lhe uma direção totalmente nova. Vosso sistema de pesquisa objetiva, à base da observação e experiência, não vos pode levar além de certos resultados. São fases na evolução humana e cada fase tem uma ferramenta. Nessa maneira como estão a pesquisa objetiva, ela também tem uma superação, que já não pode nos levar além de certos resultados. Cada meio pode fornecer certo rendimento, e nada mais. E a razão é um meio. Então, nesse ponto eu posso lembrar que no passado a força bruta foi útil para a evolução do ser humano. Foi uma fase. Então a força bruta desenvolveu as espécies, fez com que tivesse a seleção, né, das espécies. Mas a força bruta deu tudo que tinha que dar. Chegou um momento que surge a razão, surge a inteligência. E a partir daí, nós vamos observar que um anão com uma arma de fogo, ele supera, ele domina um gigante. Porque o anão está usando da astúcia, da inteligência, contra a força bruta do gigante. A força bruta, nesse instante, está demonstrado que não tem mais nada para nos oferecer para nossa evolução. Então, aí, a partir daí, a criatura passa a usar a inteligência, associada à astúcia, inclusive essa de enganar, né, de explorar, de roubar na astúcia. Mas a razão e a inteligência já deu tudo que tinha que dar também. Se tem uma porta aberta hoje para a evolução, só existe uma porta aberta hoje, na verdade, para a evolução, que não é a força bruta, não é mais a inteligência, a astúcia. É a porta que está aberta, é a porta do amor. Ou a gente se conscientiza disso, e evoluiremos e seremos felizes, ou a gente vai ficar marcando passo, patinando como estamos. Então, esse meio
para a evolução que a razão já superou, já deu o que tinha que dar. A análise não poderia chegar à grande síntese. Quer dizer, se for fazer a ciência de hoje, for fazer um resumo da grande síntese, que é uma grande aspiração que ferve no fundo de todas as almas, seria possível senão por um meio de um tempo infinito, de que não dispondes. Ou seja, para a nossa ciência, que usando só a razão, sem o uso da intuição, desejar fazer, e ela deseja, ela quer fazer um resumo, uma síntese do conhecimento humano, ela conseguiria isso num tempo infinito. Mas num tempo infinito nós não dispomos disso. Nós precisamos alavancar, precisamos avançar. Vossa ciência arrisca-se a não concluir jamais. E o ignorabimus quer dizer falência. Se esse sistema científico não consegue resumir, não consegue fazer uma síntese do conhecimento humano, esse sistema está falido, está na falência. É isso. A tarefa da ciência não pode ser apenas a tarefa de multiplicar vossas comodidades. É interessantíssimo. A ciência não tem a função só de produzir comodidades, facilidades, conforto. Não. Não estranguleis, não sufoqueis a luz de vosso espírito, única alegria e centelha da vida, até o ponto de tornar a ciência que nasce do vosso intelecto uma fábrica de comodidades. Então nós não podemos sufocar essa centelha achando que vamos fazer ciência só de comodidades, só de coisas para tornar confortáveis e etc. Esta é a prostituição do espírito. É vergonhosa venda de vós mesmos à matéria. Seria o triunfo da matéria sobre o espírito. E não pode acontecer isso, porque fatalmente a matéria vai se decompor. A matéria vai tornar-se energia. Então, fatalmente, o universo material vai espiritualizar-se. Então, darmos mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais é o grande erro. E nesse grande erro é uma prostituição do espírito, é uma venda de si mesmo, é proclamação de que a matéria, o materialismo, seria mais importante do que o espírito. Veja que não é assim, né? A ciência pela ciência não tem valor. A ciência vale apenas como meio de ascensão da vida. A ciência não é só para produzir conforto, comodidades. A ciência tem uma função muito mais importante. Trazer evolução moral, intelectual e espiritual para o ser humano. Não só a ciência, mas a filosofia e a religião. A função é melhorar o ser humano, trazer consolo ao ser humano, mostrar a felicidade, a direção em que nós deveríamos caminhar. Essa é a função mais profunda e mais esperada da ciência, conduzir a criatura humana a Deus, à felicidade. Vossa ciência tem um pecado original, dirigir-se apenas à conquista do bem-estar material. A verdadeira ciência deve ter como finalidade tornar melhores os homens. É isso que acabamos de dizer. A ciência tem como finalidade tornar melhores os seres humanos. Tornar os seres humanos, na verdade, né? Torná-los fraternos, torná-los humildes, torná-los caridosos, torná-los amorosos, que esse é o caminho da felicidade. Eis a nova estrada que precisa ser palmilhada. Essa estrada nova para a ciência, que precisa ser, sim, frequentada, conhecida. Palmilhada é conhecer palmo a palmo. Essa é a minha ciência.
Essa é a ciência de sua voz, que trouxe essa mensagem em 1932. Né? E aqui ela continua de novo. Não falo para ostentar sabedoria, ou seja, a sua voz não está falando para exibir-se, para mostrar que tem conhecimento. Não. Não falo para exibir sabedoria ou para satisfazer a curiosidade humana. Também não é. A sua voz não está aqui para satisfazer a curiosidade humana, não. Vou direto ao objetivo, para melhorar-vos moralmente, pois venho para vos fazer, ou fazer-vos o bem. Então a sua voz, que está ditando essa obra, que é uma obra científica, que é uma obra filosófica, que é uma obra de profunda religiosidade, a sua voz está dizendo que não veio aqui para demonstrar conhecimento, não, e nem para matar a curiosidade de ninguém. Ela veio trazer esse conhecimento para melhorar cada um de nós. Então ele diz, eu venho para fazer-vos o bem. Não me vereis despender qualquer esforço para adaptar e enquadrar meu pensamento ao pensamento filosófico humano, ao qual me referirei o menos possível. Ou seja, a sua revelação da sua voz, ela não veio para se enquadrar no pensamento filosófico humano. Não, ela veio para alavancar, direcionar e orientar o pensamento humano. Então, ela vem para impor e para mostrar um pensamento, uma caminhada evolutiva para a felicidade. Ao contrário, ver-me-eis permanecer continuamente em contato com a fenomenologia do universo. Ou seja, ele não está preocupado com o que pensa esse ou aquele terráqueo. Ele está preocupado em trazer a verdade. A sua voz está preocupada em manter-se em contato com a fenomenologia do universo, de como ocorre, como é a formação, a sequência, a evolução no universo físico. Porque o universo físico, o universo material, poderia nem existir, que não alteraria nada do universo primitivo, original, espiritual. Está lá no início do Livro dos Espíritos, na introdução. E também está lá na questão 86 do Livro dos Espíritos. O universo físico é secundário, poderia nem ter existido, ou poderia deixar de existir, como vai deixar de existir, e não altera nada do universo físico espiritual. Isso é uma revelação muito importante. Importa escutar verdadeiramente essa voz, que contém o pensamento de Deus. Compreendei-me, vós que não acreditais, vós céticos, que julgais sabedoria a ignorância das coisas do Espírito. No entanto, admirais o esforço de conquista que o homem diariamente exerce sobre as forças da natureza. Está dizendo assim que como que se julgam sábios se ignora o Espírito? Como que as pessoas cientistas se julgam sábios sem conhecer o Espírito, sem estudar o Espírito? Veja que o universo é constituído de matéria, energia e espírito. Se a ciência estuda a matéria e a energia e não estuda o espírito, o que acontece? Essa ciência não é sábia, não tem sabedoria. Falta um pé para estudar o espírito. Então ela estuda a energia, a matéria e a energia, mas não estuda o espírito. Então é uma ciência manca. É isso que ele está dizendo aqui. Né? E como é que alguém se diz sábio se não conhece, se não estuda a parte espiritual? É uma realidade. Tem que se conhecer matéria, energia e espírito para se dizer que é sábio. Assim como para se afirmar sábio, tem que conhecer filosofia, ciência e religião. É o tripé da sabedoria. Né? Ensinar-vos-ei a vencer a morte,
a superar a dor, a viver na grandiosidade imensa de vossa vida eterna. Puxa vida, olha que maravilha! Essa sua voz vai nos ensinar a vencer a morte, para que a gente não tenha medo da morte, pois que somos espíritos. Vai nos ensinar a superar a dor, vai nos ensinar a viver na grandiosidade imensa da vida eterna, iniciar a vida eterna. Isso é muito importante. Veja o que ele diz: não acorrereis com entusiasmo ao esforço necessário para obter tão grandes resultados? Ou seja, se nós vamos vencer a morte, se nós vamos vencer a dor, se nós vamos ganhar a vida eterna, o benefício é infinito. Vale o esforço. Então é necessário, sim. Ele está perguntando, não seria o caso de estares entusiasmados para obter tão grandes resultados? Vamos, pois, homens de boa vontade, ouve-me. Primeiro, compreendei-me com o intelecto, e quando o intelecto, ficar iluminado, e virdes claramente, a nova estrada que vos traço, palpitará também vosso coração, e nele se acenderá a chama da paixão, para que a luz se transmude em vida, e o conceito transforme-se em ação. Então veja. Primeiro nós vamos compreender com a parte intelectual. Isso, ótimo. Depois, nós temos que fazer uma viagem longa, de 40 centímetros. Uma viagem longa, de 40 centímetros, do cérebro ao coração. Ou seja, uma viagem de colocar o que compreendemos em prática. Ou seja, de pegarmos esse conhecimento e transformar em sentimentos bons, mudar os nossos sentimentos. Fazer essa evolução dos sentimentos e tornar isso uma ação, já que nós compreendemos os ensinamentos de Jesus, já que nós compreendemos a lei de Deus. Agora o próximo passo é vivenciar isso, vivenciar o Evangelho do Cristo, colocando-o em prática, nesse exercício, nessa ação da caridade, não só caridade material de doação de coisas, mas na caridade da tolerância, da paciência, misericórdia, perdão, indulgência. Então essas caridades que não tem custo, orar pelas pessoas, isso não tem custo, então todos podem realizar, não custa ao bolso, né? O momento é crítico, mas é necessário avançar. E então, coisa incrível para a construção psicológica que o último século imprimiu em vós. Na verdade, numa nova verdade, vos é comunicada por meios que desconheceis, para que possais descobrir o novo caminho. Então essa verdade que está vindo através da grande síntese, vem por um caminho da inspiração, da intuição do médium Pietro Baldi. O alto, que vos é invisível, nunca deixou de intervir nos momentos culminantes da história. Ou seja, nós temos um diretor espiritual do planeta Terra. Sim, Jesus. Jesus Nazaré é diretor espiritual do planeta Terra. E a espiritualidade e o nosso Pai, Deus, todo amor e bondade, nunca deixou de intervir nos momentos necessários na história. Por isso tem curvas na história da humanidade que só assim a gente consegue compreender. Porque Napoleão tinha tudo para vencer e a partir dali fracassou. Porque o nazismo tinha tudo para dar certo, dominar o mundo e a partir dali parou, foi extinto. São decisões da espiritualidade, são decisões de Deus, é a mão de Deus conduzindo a história da humanidade. Isso não dá para negar. É isso que ele está dizendo aqui. Que sabeis do amanhã? Que sabeis da razão por que vos falo?
A sua voz está perguntando. Que podeis imaginar daquilo que o tempo vos prepara? Vós que estáis imersos no átimo fugidio. Nós que estamos mergulhados nessa situação, desse momento, nós não conseguimos saber por que essa voz trouxe essa revelação, né? Mas nós sabemos. Indispensável avançar, mas que isso não seria possível. A ciência sabe que ela precisa avançar, mas ela sabe que isso não é possível. As vias da arte, as vias da literatura, as vias da ciência, as vias da vida social estão fechadas. Sem amanhã. Não tendes mais o alimento do Espírito. Jesus disse, e Mateus anotou, lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão vive o homem. Jesus sabia que nós precisávamos de pão material. Ele tinha certeza disso. Mas ele tinha certeza também que nós precisávamos do pão espiritual. Sim, o pão espiritual é muito necessário. E o pão espiritual precisa vir nas revelações progressivas, dosadas, como foi de Moisés para o Cristo, depois a segunda revelação, o Cristo, terceira revelação, o Espiritismo. Então, são verdades espirituais, são alimentos para o Espírito. E o que ele está dizendo? Não tendes mais o alimento do Espírito, e remastigais coisas velhas, que já são produtos de refúgio e devem ser expelidos da vida. O alimento espiritual precisa ser renovado. À medida que a alma evolui, se aprofunda, precisa um alimento mais sutil, mais profundo, com mais conhecimento. Falarei do Espírito, e vos reabrirei aquela estrada para o infinito, que a razão e a ciência vos fecharam. Então essa sua voz vem para falar, deixar claro sobre o Espírito. E a ciência que nega o Espírito, hoje em dia já está mais adequadamente, a ciência já está até em alguns lugares estudando o Espírito, né? Mas não foi sempre assim. Ouve-me, pois, a razão que utilizais é um instrumento que possuis para prover os místeres, as necessidades mais externas da vida, conservação do indivíduo e da espécie. O que ele está dizendo? Que a nossa razão, ela é suficiente para atender às nossas necessidades. Dos três instintos principais, aqui ele fala de dois, mas na verdade são três, mais à frente ele vai falar do terceiro. Então a nossa razão, ela atende às necessidades para os três instintos. O principal instinto, o primeiro instinto do ser humano é de preservação do indivíduo. O indivíduo não quer morrer. Quando ocorre um acidente de carro, o lado do motorista é o que menos bate. Instinto de preservação do indivíduo. Segundo instinto, muito forte, instinto de preservação da espécie. Por isso as mamães, no reino animal e no reino humano, cuidam bem dos seus filhotes. Instinto de preservação da espécie. E o terceiro instinto muito forte é o instinto de perpetuação da espécie, ou instinto de reprodução, que faz com que alguns animais briguem e alguns seres humanos brigam também por causa dessa reprodução. Então, ele está dizendo aqui nesse instante que a razão é suficiente para atender esses três instintos do ser humano. Mas, quando lançais esse instrumento, a razão, no grande mar do conhecimento, esse instrumento, a razão, se perde. Porque nesse campo, os sentidos, nossos 5 sentidos, que muito servem para vossas necessidades imediatas, somente exploram a superfície das coisas e sua incapacidade absoluta de penetrar a essência vós a sentes. Nós sentimos sim que só com a razão nós não vamos penetrar na profundidade do conhecimento, da ciência
e da espiritualidade. A razão atende bem esses três instintos do ser humano, mas quando se usa a razão para conhecer os mistérios da espiritualidade, conhecer os mistérios do universo, nós percebemos que ela não é suficiente, a razão não é suficiente. A observação e a experiência, de fato, deram-vos apenas resultados exteriores, de índole prática, mas a realidade profunda vos escapa, porque o uso dos sentidos como instrumento de pesquisa, embora ajudado por meios adequados, como o microscópio e o telescópio e outros instrumentos, vos fará permanecer sempre na superfície, fechando-vos o caminho do progresso. Então a razão, mesmo associada aos 5 sentidos, mesmo com os instrumentos de pesquisa, só a razão ela não consegue caminhar na evolução para a pesquisa profunda, para o conhecimento que a gente pretende. Para avançar ainda é preciso despertar. Para avançar mais é preciso despertar, é preciso educar, é preciso desenvolver uma faculdade mais profunda, a intuição. Percebe? É necessário desenvolver a intuição. Então, a ferramenta razão, que nos ajudou até agora, deve sim ser usada para os fins dos 3 instintos, né? Assim, falando de forma geral, mas se a gente quiser se apoderar da verdade, de um conhecimento mais profundo, temos que utilizar da intuição. Aqui entram em função elementos complementares, novos para vós. Algum cientista jamais pensou que, para compreender um fenômeno, fosse indispensável a própria purificação moral? Ou seja, os cientistas já pararam para pensar que, por mais que eles tenham instrumentos de pesquisa, o próprio cientista é instrumento de pesquisa também. Será que eles já pensaram que eles, como sendo instrumento de pesquisa, precisam se purificar moralmente? Será que eles perceberam que eles, como instrumento de pesquisa, precisam se tornar mais humilde? Precisa confiar mais em Deus? Precisa ser mais caridoso? Será que, como instrumento de pesquisa, já perceberam que precisa ter mais amor? Se eles perceberem isso, vai ter um resultado, um rendimento muito grande. Sim, porque é o mistério investigando o mistério, como nós vamos ver agora mesmo. Então é muito estranho, é muito interessante, porque talvez os pesquisadores não pensaram nisso. Que para se aprofundar nos mistérios divinos é necessário pureza. Pureza de alma, uma pureza de sentimento. Nós vamos falar mais. Partindo da negação e da dúvida, a ciência colocou a priori, de uma forma afirmada antecipadamente, uma barreira intransponível entre o espírito do observador e o fenômeno. Então, quando a ciência já nega, ela já atrapalha, já inviabiliza a observação. Por quê? Porque está negando. Deixa de mente aberta e pesquisa, o resultado aparece. O eu que observa permanece sempre intimamente estranho ao fenômeno, atingido apenas pela estrada estreita dos sentidos. Então o pesquisador está ali, mas ele não fica íntimo ao processo, ele fica estranho ao fenômeno. Jamais o cientista abriu sua alma para que o mistério encarasse o mistério. Jamais o cientista abriu sua alma para que o mistério encarasse o próprio mistério, como estávamos falando agora mesmo, e se comunicassem e se compreendessem. O cientista jamais pensou que é preciso amar o fenômeno, tornar-se
o fenômeno observado, vivê-lo. É indispensável transportar o próprio eu, com sua sensibilidade, até o centro do fenômeno, não apenas com uma comunhão, mas com uma verdadeira transfusão de alma. O cientista é um espírito encarnado, assim como nós somos espíritos em experiência no corpo físico. O mundo material também tem seus mistérios. Eu não posso antecipar muito aqui, mas eu vou dizer para vocês que também tem espiritualidade presente na energia, na matéria. Então, deixe que o espírito, o fenômeno, compreenda o outro fenômeno. Compreendeis-me? Não. Nem todos poderão compreender, pois ignoram o grande princípio do amor. Ignorando o amor, fica difícil. Ignoram que a matéria é, em todas as suas formas, até nas formas menores, a matéria é, em todas as suas formas, sustentada, guiada, organizada pelo espírito que, em diversos graus de manifestação, existe por toda parte. Então, o espírito cientista, em contato com o fenômeno, com o desconhecido, que é a matéria, que é a energia, nós vamos ter mais facilidade se ele deixar esse mistério interpenetrar e encontrar a resposta no próprio mistério, já que a matéria é sustentada, é guiada, é organizada pelo espírito. A matéria é muito mais do que a gente pensa, tá? A matéria é muito mais complexa. Na obra de Pietro Baldi nós vamos ver isso. Para compreender a essência das coisas, tereis que abrir as portas de vossa alma e estabelecer, pelos caminhos do espírito, essa comunicação interior entre espírito e espírito. Deveis sentir a unidade da vida que irmana, que torna irmãos, todos os seres, desde o mineral até o homem, em trocas de interdependências, numa lei comum. Deveis sentir esse liame de amor, essa linha, essa ligação de amor, com todas as outras formas da vida, porque tudo, desde o fenômeno químico até o fenômeno social, é vida, regida por um princípio espiritual. Veja que é bem mais profundo, né? Para compreender é necessário que possuais uma alma pura. Veja que para compreender é necessário que possuais uma alma pura. E que um liame de simpatia vos una a todo o criado. Para todos os seres, né? A gente tem a simpatia. A ciência ri de tudo isso. E por esse motivo deve limitar-se a produzir comodidades e nada mais. Ri e não se aprofunda e não conhece o fenômeno. Ri e o fenômeno não se revela a ele. Ri e não consegue aprofundar-se, produzindo comodidades, tendo uma colcha de retalhos, não sendo capaz de fazer um resumo, fazer a grande síntese de conhecimento, tão necessário. Visto que vos estou a dizer, nisto que vos estou a dizer, reside exatamente a nova orientação que a personalidade humana deve conseguir para poder avançar. A nova personalidade é essa, de que nós temos que melhorar moralmente, até mesmo para pesquisar. Percebe? E aqui vai dar para mim concluir, porque esse trechinho é pequeno, é sobre intuição, e a intuição que estamos falando aqui vai ficar mais claro agora. Intuição capítulo 2, é pequeno. Não vos espanteis com essa incompreensível intuição. Não se espanteis. Começai por não negá-la, e ela aparecerá. Por exemplo, uma dica até mesmo para a gente entender a obra de Pietro Baldi. Não ache que é difícil. Não coloque um obstáculo prévio. Não. Vai analisando. É assim. Cada um de nós absorve um tanto.
mesmo de qualquer leitura que a gente faça. Mas não coloque um obstáculo dizendo é difícil, não vou entender. Não, não faça isso. Também ele está dizendo aqui, para a gente compreender o que é a intuição, primeiro passo, não negue. Analise se ela existe, mas não parta do preconceito, desse conceito pré-estabelecido, de que ela não existe. Não, não faz isso. Fica impossível. Então comece por não negá-la, e a intuição aparecerá. O grande conceito que a ciência afirmou é a evolução, embora de forma incompleta e com consequências erradas. A evolução não é uma quimera e estimula o vosso sistema nervoso para uma sensibilidade cada vez mais delicada que constitui o prelúdio, o início dessa intuição. Então a ciência pronunciou, aceitou a evolução. Tanto é que depois vem a evolução das espécies de Charles Darwin, até mostrando a evolução, chegando ao macaco, ao chimpanzé, depois ao homem sapiens, nessa escalada evolutiva. Então a ciência aceitou a palavra evolução, que até então não era aceita. Mas ela aceitou, porém não conhece. A evolução é muito mais profunda, é muito mais complexa, é muito mais adequada do que a ciência está achando. E a evolução, ela vai estimulando o nosso sistema nervoso, vai sensibilizando-nos para que nós possamos sim ser perceptíveis, perceber essa intuição. Intuição é uma forma de mediunidade que vai ser comum nesse milênio mesmo, nesse próximo século mesmo já vai ser muito comum essa mediunidade pela intuição. Então, se a gente não negar e deixar acontecer, procurar analisar, estudar o assunto, ela surge. Assim se manifestará e aparecerá em vós essa psique da alma, mais profunda, por lei natural de evolução, por fatal maturação que está próxima. Ou seja, tem algumas coisas que são fatais, Nós vamos desencarnar, nós vamos deixar o corpo físico e vamos sair em espírito. Eu vou dar aí 150 anos a partir de hoje, todos nós que estamos aqui conversando estaremos desencarnados. É fatal isso é inevitável. Assim como também é uma fatalidade que, pela evolução, nós vamos atingir a intuição. Já atingimos a razão, a gente tinha só força bruta, e nós vamos atingir a intuição. E mais que isso, depois da intuição vem a mediunidade inspirativa. Você tem a visão total do quadro. É isso. Deixai de lado, para uso da vida prática, vossa psique exterior e de superfície, a razão. Então, vamos usar a razão para as coisas comuns do dia a dia. É isso. Pois só com a psique interior, que está na profundeza de vosso ser, que está no estado latente e precisa ser trabalhado, precisa ser exercitado, essa psique interior, podereis compreender a realidade mais verdadeira, com a psique interior, que se encontra na profundeza das coisas. Esta é a única estrada, repito, esta é a única estrada que conduz ao conhecimento do absoluto. Temos que passar sim pela intuição para conhecermos o absoluto. Senão a gente vai gastar um tempo que não temos, que seria infinito, para compreendermos o absoluto. Só entre semelhantes é possível a comunicação. Semelhantes se comunicam. Então, os mistérios que são espirituais, de espírito para espírito, também passam a ser comunicáveis e compreendíveis. Para compreender o mistério que existe nas coisas, deveis saber descer no mistério que está em vós. Quem se conhece? Conhecer a si mesmo. Que mistério somos?
como está lá no Livro dos Espíritos, questão 919 e 919A. Conhecer a si mesmo. Santo Agostinho dá uma resposta lá. Conhecer a si mesmo, como disse um sábio na antiguidade, Sócrates, né? Conhecer a si mesmo. Como conhecer a si mesmo? Fazer uma avaliação no final de cada dia. Fazer um juízo final no final de cada dia, para vermos onde erramos e buscar correção. Fazermos esse juízo final no final de cada dia, para vermos onde acertamos e reforçarmos o acerto. Repetirmos o ato bom para tornar-se hábito bom. Então, repetir o ato bom para reforçar e tornar-se um hábito bom. Isso é conhecer a si mesmo. Isso faz parte desse caminho de descer a esse mistério que está em nós, que somos espíritos. Por isso que eu disse desde o começo, nós precisávamos exercitar mais, sabendo que somos um espírito. Eu sou um espírito. Estou em experiência na matéria, mas não sou matéria. Não posso ter medo da matéria acabar, porque eu sou eterno. Nós somos espíritos. É isso. Então nós precisamos nos transferir dessa sensação de sentir-se como o corpo. Nós não somos corpo, nós somos espírito. Transferindo-se para essa parte da psique interior, para que a gente se sinta espírito. Sim, aí a gente terá vencido a morte, terá vencido a dor, terá entrado no início da vida eterna. Não ignorais isso totalmente. Olhais admirados tantas coisas que afloram de vossa consciência mais profunda, sem poder descobrir as origens dos instintos, das tendências, das atrações, das repulsões ou das repulsas e as intuições. Daí nascem irresistíveis todas as maiores afirmações de vossa personalidade. Aí está o vosso verdadeiro e eterno eu. Por isso esse exercício é de muita valia, muito importante, que a gente passa a se sentir espírito e não corpo. Senão nós vamos observar como está no Livro dos Médiuns, um espírito que sentia-se tanto corpo, que quando desencarna, ele fica ao lado do corpo apodrecendo. Porque para ele a vida era corpo. Então a gente tem que exercitar, porque nós somos espíritos. Fica o corpo, vai-se o corpo, vão-se os anéis, ficam os dedos. Vai-se o corpo, mas somos espíritos. Somos eternos, somos indestrutíveis. Isso a gente precisa exercitar mais, para que a gente se transfere dessa exterioridade para esse eu interior, para essa psique interior. Aí sim, a gente terá vencido a morte, vencido a dor e início de vida eterna. Não o eu exterior, aquele que sentes mais quando estais no corpo, aquele eu que é filho da matéria e que morre com a matéria. Nós temos que nos transferir dessa sensação de ser corpo para a sensação de ser espírito. Às vezes a gente ouve no meio espírita frases erradas como meu corpo, meu espírito. Não. Meu corpo, porque eu sou o espírito. Então, eu em espírito. O corpo é que é externo. O corpo é que pode tombar e eu continuo em espírito. Essa é a realidade. Não podemos nos sentir corpo. Temos que nos sentirmos espíritos. Não sei se foi claro. Esse eu exterior, essa consciência clara, expande-se no contínuo evolver da vida. Aprofunda-se para aquela consciência latente que tende a vir à tona e revelar-se. Os dois polos do ser, consciência exterior clara e consciência interior latente, tende a fundir-se. A consciência clara experimenta, assimila, imerge na consciência latente os produtos assimilados, compreendidos,
através do movimento da vida, destilação de valores. Lá fica armazenado o aprendizado. Automatismos, instintos, que constituirão os instintos do futuro. Até antecipei, né? Que constituirão os instintos do futuro. Assim, expande-se a personalidade com essas incessantes trocas e se realiza o grande objetivo da vida, quando a consciência latente, aquela consciência interior, tiver se tornado clara e o eu tiver pleno conhecimento de si mesmo, o homem terá vencido a morte. Quando nós nos sentirmos espírito, quando a nossa consciência latente estiver clara e a intuição vem junto, nós teremos vencido a morte. Aprofundarei mais adiante essa questão, né? Isso vai aparecer no próprio Grande Síntese, no capítulo 65, onde ele fala de instinto, subconsciente, consciente e superconsciente. Vai aparecer de novo, mas vai aparecer também na própria obra de Pietro Baldi em outros volumes, de forma mais profunda. O estudo das ciências psíquicas é o mais importante que podeis fazer hoje. Se a gente sabe que matéria é um nível menos evoluído, energia é um nível mais evoluído e o espírito é o mais sutil e o mais evoluído do universo, então quem pesquisa a matéria e pesquisa a energia, aquele que quer fazer pesquisa de ponta vai pesquisar a psique, vai pesquisar o espírito, porque é o mais sutil, é o mais delicado, é o eterno. Então o que ele está dizendo? Que o estudo das ciências psíquicas, as ciências do espírito, é o estudo mais importante que podeis fazer hoje. É pesquisa de ponta da ponta mesmo. É isso. O novo instrumento de pesquisa que deveis desenvolver e se está desenvolvendo naturalmente é a consciência latente. É nós mesmos como espíritos, é nós mesmos como instrumentos de pesquisa. Percebe? Já olhastes bastante para fora de vós. Nós já olhamos para fora, já olhamos inclusive para o universo com os nossos telescópios, já olhamos lá longe, a 13,8 bilhões de anos, quando surgiu o universo material, quando ocorreu a grande explosão, o Big Bang. Já olhastes bastante para fora de vós. Agora resolvei o problema de vós mesmos, e tereis resolvido todos os outros problemas. Habituai aos poucos vosso pensamento a seguir essa nova ordem de ideias. Se souberdes transferir o centro de vossa personalidade para essas camadas profundas, sentireis revelar-se em vós novos sentidos, uma percepção anímica, uma faculdade de visão direta. Esta é a intuição da qual vos falei. Purificai-vos moralmente e refinai a sensibilidade do instrumento de pesquisa que sois vós. E só então podereis ver. Aqueles que absolutamente não sentem essas coisas, aqueles imaturos, que também não querem fazer essas coisas e que riem dessas coisas, ponham-se de lado. Tornem-se a chafurdarem-se na lama de suas baixas aspirações e não peçam o conhecimento. Não peçam o conhecimento. Precioso prêmio concedido apenas a quem duramente o mereceu. O conhecimento é para aqueles que buscaram, que adquiriram, que duramente mereceram. Então ele está dizendo que se não tiver interesse, não precisa nem continuar lendo. Vai e se afunda novamente nas portas largas dos erros, nas portas largas dos defeitos, nas portas largas dos vícios, na frouxidão moral, na queda moral. É isso que ele está dizendo, né? Então, porque muitas pessoas poderiam rir dessas palavras aqui, então ele está deixando claro isso. Com isso a gente estoura o tempo aí,
mas pelo menos nós fizemos os 2 capítulos de A Grande Síntese, o capítulo 1 e o capítulo 2. No nosso próximo encontro, na próxima sexta-feira, nós faremos o capítulo 3, eu vou ver se dá para fazer um pouco mais, mas esse é o objetivo, que a gente compreenda essa obra é muito profunda. Toda a obra de Pietro Baldi, ela está centrada no Cristo, ela está focada no Evangelho, na lei de Deus. O Pietro Baldi não tinha nenhum outro objetivo que não fosse ajudar, beneficiar o próximo. E isso fica muito claro na sua obra toda. Nosso objetivo também aqui é único de ser útil, transferir a vocês aquilo que foi útil para mim, que é bom para mim, a busca da felicidade. Então, eu faço isso de coração e não tem nenhuma outra intenção. Por isso, fique em paz, muita paz. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela concordância em conversarmos hoje. Fique em paz. Concluir.